Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai reagir ao vídeo do Dr. Carlos Serafim, que trouxe informações sobre a doença do Lito Souza, né, sobre essa doença rara. Aqui nesse vídeo a gente vai fazer comentários e algumas pausadas. Se você não gosta de assistir esse tipo de conteúdo, eu convido a todos a assistirem um conteúdo original no canal do Dr. Carlos Serafim. Antes de mais nada, eu faço um convite para vocês se inscreverem aqui no canal, onde a gente tenta trazer um conteúdo sobre nutrição e área fitness, sempre embasado em ciência. Por mais de 15 anos, ele ensina esse país a olhar para a tragédia do jeito certo. Quando há um acidente de avião, em qualquer lugar do mundo, milhões de brasileiros correm para o canal dele porque sabem que ali vai ter técnica, calma e zero sensacionalismo. Essa semana, no entanto, ele viveu uma tragédia pessoal. O Lito Souza, do Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. E aí eu fiquei me perguntando, será que a gente vai saber falar do caso dele com a mesma dignidade que ele sempre falou dos casos dos outros? Sem sensacionalismo, com respeito, com uma abordagem técnica, científica, mais humana? Boa parte da internet, pelo que eu tenho visto, não soube. Nesse vídeo eu vou tentar, porque eu até tenho uma história pessoal que envolve o Lito e você vai descobrir também. Mas hoje você também vai aprender tudo sobre essa doença de nome esquisito e também vai descobrir o capítulo dela que passa pela endocrinologia, a minha área. De quebra, eu vou te ensinar o que eu aprendi na medicina sobre conversar com quem recebeu um diagnóstico difícil sem parecer insensível nem banal e o que é cuidado paliativo. Meu nome é Carlos Eduardo Serafim, eu sou médico endocrinologista, pesquisador e criador desse canal onde combatemos desinformação com ciência. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e clica no hype. Antes de qualquer coisa, 2 combinados muito rápidos, gente. Primeiro, eu não sou médico do Lito, eu nunca examinei ele, nunca vi os exames dele. Tudo que eu vou falar aqui se baseia nos dados disponíveis publicamente. O debate vai ter fins didáticos de ensino de saúde pública. Segundo, a família do Lito pediu publicamente apoio, então é isso que esse vídeo vai tentar ser. Então, sejam humanos nos comentários, não misturem assuntos, não venham falar de outra coisa, pelo menos dessa vez, gente. E, gente, antes da doença tem um ser humano. E esse vídeo vai começar... Cara, o canal do Dr. Carlos é bem legal, né? Ele traz informações baseadas em ciência e tudo mais. E é bem lúcido, né? O que é o mais importante. Faz comentários bem lúcidos ali sobre a área da saúde. Que a gente vê hoje na internet. A gente tem muito conteúdo, a gente tem uma oferta de muitas pessoas falando sobre saúde, sobre nutrição, educação física e saúde em geral. Mas também a gente vê muita coisa ruim, né? Muito conteúdo fraco, enfim, inventado da cabeça, seja lá de onde. Mas o canal do Dr. Carlos é bem legal, né? Esse vídeo é muito bom e também tem vários outros conteúdos muito legais também. Pelo mais importante, pelo humano. Na época da pandemia, eu chegava em casa, obviamente estressado. Quem atravessou aquilo dentro de um hospital sabe do que eu tô falando. E o que eu gostava de fazer, para desligar a cabeça, era assistir os vídeos do Lito. Eu gostava da calma dele, do jeito didático de explicar sem apavorar, com tom de voz confortável, acolhedor. Aquele canal era um lugar de paz no fim do meu dia. Eu parava de pensar no que tinha acontecido e conseguia descansar depois. Então o Lito me ajudou muito, e não só naquele momento, mas quando eu fui montar meu canal, eu me inspirei muito nas técnicas de comunicação que ele usa. Mas eu fui só mais um. O Aviões e Músicas tem 3,5 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações. São mais de 15 anos descomplicando a aviação. O Lito é mecânico de aeronaves, com 37 anos de aviação comercial, piloto e, segundo o próprio canal, já ajudou mais de 5 mil pessoas a superarem o medo de voar. Seja ajudando a desestressar o fim do dia de alguém ou tirando fobia, Lito Souza já contribuiu muito na sociedade. No dia 21 de agosto, a esposa dele, a Mila, veio a público e contou que ele, aos 59 anos, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, que ele já teve perdas motoras importantes, mas que ele teve alta do hospital e está sendo cuidado em casa. Ela também afirmou que a lucidez dele estava íntegra. Mas que doença é essa, que eu aposto que 99% que está assistindo nunca tinha ouvido falar? A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença causada por prion. Aí você vai me dizer, tá bom, Carlos, ajudou muito, mas que raios que é prion? Prion é uma das coisas mais estranhas da medicina. Não é uma bactéria, não é um vírus, não é um fungo, não é um ser vivo, não tem DNA, não tem RNA. Prion é uma proteína, mas é uma proteína com formato errado. Eu já vou te contar como que alguém pode adquirir essa proteína, mas antes vamos entender por que ela causa uma doença. Imagina que você tem um arame todo torto, tenso, que não funciona. Esse arame é o prion.
E o seu cérebro tem várias proteínas, vários arames, mas todos com formato normal, não com esse formato distorcido do prion. Acontece que quando um prion chega no seu cérebro, ele olha para o torto, encosta no torto, se liga no torto e entorta o arame que era reto. E aí esses 2 arames tortos vão virar 4, vão se encaixar em mais 2, que vão virar 1000. É uma reação em cadeia. Esse prion depende de um evento raro, que é ter esse... Cara, e olha que loucura, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, eu acredito que vocês também não. Na verdade, muita gente nunca ouviu falar, né? Mas é muita loucura, né? Você ser acometido com uma doença tão rara e que não tem cura, né? A princípio. Então, é só uma medida de cuidado paliativo. E eu até vi como esse caso saiu e hoje a gente está falando muito disso. É uma doença que a gente está comentando bastante. Parece que ele entrou, pediu ajuda, né, para acelerar alguns estudos, para tentar conseguir ajuda, né, para uma cura e tudo mais. Mas é muito louco, né, esse tipo de doença. Uma doença que muita gente não conhece, que a princípio não tem cura, né, que a gente não tem descoberto. E quantas outras doenças também não são assim, que a gente só vai descobrir e só vai ter um olhar para ela porque uma pessoa influente, ou então que tem um poder, né, de comunicação, é acometido com essa doença, e aí a gente começa a falar sobre ela. Primeiro arame torto. Por isso, essa doença é muito rara, atinge 1 em cada 1.000.000. Mas depois que o primeiro entortou, o resto é um dominó. Esses arames tortos vão se grudando em aglomerados que fazem mal para os neurônios. O neurônio morre, o tecido do cérebro vai ficando cheio de buraquinhos. No microscópio parece uma esponja, e aí vem o nome técnico dessa família de doenças, encefalopatia espongiforme. Mas por que essa reação em cadeia não destrói também outros órgãos, fígado, pele, intestino? Por 2 motivos. Primeiro, é no cérebro que está a maior quantidade desses arames disponíveis para entortar. Segundo, quase todo o tecido do corpo se renova, menos neurônio. Eu prometi que eu ia te falar de onde que vem essa proteína, esse prion. Cara, 1 em 1.000.000, né? Sinistro isso. Fica tranquilo, ela não transmite por contato, abraço, por beijo, nem pelo ar, pela respiração, por talher, por cuidado do dia a dia. A família e os amigos podem abraçar, podem estar perto. Você, na verdade, pode pegar de 3 formas, basicamente. A primeira, e de longe a mais comum, uns 85% dos casos, ele entorta sozinho, você deu azar molecular. O seu corpo fabrica essa proteína bilhões de vezes ao longo da vida. E a explicação mais aceita é que, numa raridade, uma cópia sai caprichosamente nesse formato distorcido de prion que consegue induzir a desconformação das outras proteínas também. Essa é a forma esporádica. Não foi nada que a pessoa fez, não foi comida, não foi estilo de vida. A segunda forma de pegar é a pessoa nascer com uma instrução genética que fabrica exatamente esse arame. É a forma familiar. E a terceira e última forma é receber o prion de fora. Ou por ingerir uma carne contaminada, que foi o caso da variante da vaca louca pela carne contaminada nos anos 90, ou por iatrogenia, por um procedimento médico. Eu vou voltar na iatrogenia já já e te explicar. Caraca, azar molecular. Você deu azar, do nada você tá bem, você simplesmente tem uma doença que não tem cura. Porque você deu azar molecular. Mas antes, para fazer o diagnóstico, não tem um exame de sangue simples. A suspeita vem de um quadro clínico de declínio neurológico rápido demais para ser Alzheimer, e a confirmação vai se apoiar em 3 coisas: ressonância magnética com padrão característico, o eletroencefalograma e um exame de líquor chamado RT-QIC, que detecta a própria proteína mal dobrada e mudou o jogo do diagnóstico na última década. A esposa dele informou que ele fez esses testes, mas, presumivelmente, esse último demora muito tempo para sair. E, gente, sobre os números de evolução da doença, as chances, eu pensei bastante se eu ia colocar elas nesse vídeo. E eu decidi que a forma mais sensível de fazer isso é a seguinte: eu vou colocar na descrição do vídeo um link para uma fonte que fala isso. Quem quiser olhar, olha, depois que acabar o vídeo. Mas eu não vou colocar estatística aqui nesse momento por consideração ao Lito e à família e porque estatística não importa para eles nesse momento. O que você precisa saber para conhecer essa doença é que é uma doença grave, sem tratamento que cure ou freie, de evolução rápida na grande maioria das vezes. Eu prometi que tinha uma parte com endocrinologia e que tinha uma parte com iatrogenia, então eu vou te mostrar agora um capítulo pitoresco da medicina.
Vamos voltar para os anos 50. Na época, o hormônio de crescimento não tinha sido feito ainda em laboratório. Então, para tratar crianças com deficiência de hormônio de crescimento, que ficavam muito baixinhas, você usava material extraído de hipófise de cadáver. Hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha localizada na base do cérebro e é ela a glândula que produz, dentre outros hormônios, o GH. E funcionava, as crianças cresciam. Só que em 1985 foram identificados os primeiros casos de jovens norte-americanos tratados com esse hormônio na infância, morrendo de Creutzfeldt-Jakob. Quando se obtinha a hipófise do cadáver, em um determinado lote, eles acabaram pegando de alguém que tinha a doença e o prion veio junto. Eu falei pra você que não pega de humano para humano por contato nem por ar, mas aqui é diferente. Eles pegaram a proteína, formularam no GH e injetaram junto com o hormônio na criança. O balanço final foi publicado pelo CDC americano em 2012. 226 casos de Creutzfeldt-Jakob no mundo por hormônio de crescimento cadavérico. Foi por essa tragédia que no mesmo ano de 1985, o GH recombinante feito por engenharia genética sem cadáver foi aprovado às pressas. Todo o GH do planeta hoje é assim, então esse risco não existe mais. Então se você se pergunta por que endocrinologista é tão chato com molécula nova, por que o chato do Carlos aqui fica falando mal de peptídeos, por que a agência regulatória é lenta, é porque quando você pula etapas, podem acontecer desastres. Para ficar claro, nada... Nossa, loucura, hein? Loucura isso aí. Absolutamente nada nos dados públicos indica que o caso do Lito tenha relação com qualquer uma dessas coisas, não foi divulgado. Eu falei isso para vocês aprenderem sobre uma doença que está gerando uma comoção pública e muita dúvida nas pessoas. O quadro dele aparenta ser a forma esporádica, sem causa conhecida, aquela em que o corpo, por azar, fabrica um prion sozinho. Embora não divulgado, ele presumivelmente não tem história familiar. Pessoal, eu realmente tentei ao máximo ser delicado e sensível a abordar esse assunto. E se em algum momento eu não fui ou não for, eu peço desculpas desde já. Mas outros parecem não ter se esforçado tanto. Em meio a tudo isso, no mesmo dia do anúncio, circulou uma vaquinha falsa usando o nome do Lito. O próprio canal do Lito teve que vir a público desmentir. Então eu sugiro sempre checarem os canais oficiais dele para qualquer comunicação em massa. E a imprensa, outros divulgadores, ao noticiar, usaram umas frases que eu não vou comentar, deixo para vocês jogarem e comentarem. E eu não trouxe isso para atacar ninguém, mas porque isso não é um problema só de manchete. Talvez o problema seja que a gente, quando alguém adoece, muitas vezes não sabe como agir. A gente às vezes para de falar com a pessoa e começa a falar sobre a pessoa. E é isso que eu quero te ajudar a não fazer agora. Quem já passou por algo muito difícil sabe que tem gente que não consegue se comunicar de forma humana nesses momentos. Só tudo falso, ensaiado, clichê, frases prontas. E às vezes não é por mal, é porque nunca ninguém ensinou e porque ela acha que vai fazer bem. Falar, por exemplo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Só falso, a pessoa sabe que você não tem como saber isso. Ou então falar, seja forte. É uma ordem? Agora a pessoa tá doente e precisa performar força para te deixar confortável? Ou então, eu conheço um caso igualzinho, eu tive um parente que passou por isso. Você não conhece, cada pessoa é uma pessoa e comparações roubam a história da pessoa. E tem uma quarta frase, a pior de todas, que já vou te falar. Mas na medicina a gente aprende a comunicação em situações difíceis, ou pelo menos deveria. Um protocolo muito usado se chama SPIKES. Ele treina médicos do mundo inteiro a dar más notícias e serve para qualquer conversa delicada. São 6 passos, um para cada letra. S é de setting up, o ambiente. Conversa difícil não é no corredor de pé com o celular apitando. Escolhe um lugar, senta na altura da pessoa, guarda o telefone. P de perception, a percepção. Antes de falar qualquer coisa, segura a sua ansiedade e pergunta o que a pessoa já sabe. Me conta como que você está vendo tudo isso, por exemplo. E vai ter gente que prefere não saber, ou finge que não sabe. Você tem que tentar ter a sensibilidade de detectar isso e respeitar o que ela está te comunicando. O I é de invitation, o convite, é o passo mais ignorado. Sem perguntar se a pessoa quer falar sobre isso. Quer falar do tratamento ou hoje você quer falar de outro assunto? Eu tô aqui para conversar sobre o que você quiser. Quem tá doente perdeu o controle de quase tudo. Devolve pelo menos o controle da conversa. K de knowledge, o conhecimento. Se for para falar, fala com clareza, em doses que a pessoa consiga absorver, fala devagar, pausado, olhando se ela está entendendo, sem eufemismo e sem ser muito técnico. Não vomita um monte de coisa técnica para a pessoa digerir. Você nem sabe como que isso vai chegar nela, soa muito mal isso. E se você não sabe do que você está falando, fala que você não sabe, ou fica quieto.
E de emotions with empathy. As emoções, o mais importante. Se a pessoa chorar, tiver raiva, silêncio, você não pode corrigir, não força, não tenta consolar de forma superficial. Você vai acolher, estar lá empaticamente. Você pode falar, eu sei que deve ser muito difícil, o que eu posso fazer por você? Mas nunca fale, eu sei como você se sente. Você não sabe, tá? E, gente, regra geral, nessa conversa não tem eu, tem só a pessoa. A emoção não atrapalha a conversa e a pessoa tem o direito de tê-la. A emoção é boa parte da conversa. E o último S é de strategy, a Esse estratégia. aqui é um dos problemas que a gente tem nas redes sociais, né? Muitas pessoas não sabem e querem comentar aquilo que não sabem e não têm a humildade de baixar a orelha ali e falar, não, realmente, cara, eu não sei isso aqui, eu vou aprender e tudo mais, ou então eu tô errado, enfim. Você nunca vai terminar essa conversa no vazio. Falou, tchau. Você vai terminar num combinado concreto. Você pode falar, se você for médico, por exemplo, eu vou passar a visita de novo aqui mais tarde. Se nesse meio tempo você ficar com alguma dúvida, eu vou ter o tempo que você precisar pra gente responder isso. Ou, se você for um amigo, você pode falar, me liga a qualquer hora que eu atendo. Ah, eu não posso atender, eu não quero atender a qualquer hora, Carlos. Então não promete. Promete o que você pode cumprir. Promessa furada para quem tá doente é um abandono duplo. E se de tudo isso você guardar uma frase, guarda essa aqui. Pergunta sempre antes de afirmar e escuta mais do que você fala. E muitas vezes você não precisa dizer nada. Basta eu tô aqui com você, estar lá, sentar junto, deixar o silêncio existir, sem correr para se livrar dele por causa do seu desconforto, já é muita coisa. E eu sei que tem alguém assistindo agora com um pai, com uma mãe, um amigo com um diagnóstico difícil e que talvez, por não saber como lidar, esteja até adiando uma visita. Esse bloco foi para você também. Vai na visita. Você não precisa saber de tudo de texto pronto. Você precisa aparecer, ouvir e estar lá. Mas eu reservei uma quarta frase. Lembra que eu falei que é a pior de todas? A quarta frase é: já tentou esse tratamento que eu vi na internet? Gente, a menos que você seja médico especialista no problema da pessoa, não opine sobre o tratamento. Eu sei que a intenção é boa, mas quando você pesquisa a cura de uma doença incurável, você não vai encontrar o melhor estudo. Você vai encontrar quem pagou para ser encontrado. Quem divulga bem uma informação que muitas vezes não é verdadeira. E vendedor de milagre é especialista em gente sofrendo. Se existisse tratamento de verdade, o médico especialista da pessoa seria o primeiro a saber. A cura não fica escondida num perfil, num curso, num tratamento milagroso. Vocês já viram nesse canal onde isso termina. Muita gente vai pensar aqui, mas Carlos, se não tem o que fazer, o que custa tentar mesmo que seja algo muito fora da casinha? A verdade é que nunca não tem o que fazer. E aqui eu vou ensinar para vocês o que é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é a medicina trocando a pergunta quanto tempo eu tenho pela pergunta como eu vivo bem nesse tempo. É fazer controle de sintoma, de dor, de angústia, é tratar não só o paciente, mas a família que adoece junto. E pode começar lá atrás, no dia do diagnóstico, mesmo antes de saber que você esgotou os tratamentos curativos. Um paciente em cuidados paliativos muitas vezes demanda até mais energia da equipe médica e multiprofissional do que um paciente que o tratamento está funcionando, que está indo tudo bem. Olha esse estudo clássico publicado no New England Journal of Medicine com 151 pacientes com câncer de pulmão metastático, uma doença incurável. Eles foram sorteados em 2 grupos. Um fazia o tratamento padrão, o outro fazia tratamento padrão mais cuidado paliativo desde o diagnóstico. O grupo do paliativo teve melhor qualidade de vida, menos depressão e recebeu menos intervenção agressiva que prolongasse o sofrimento no fim da vida. Mas, presta bem atenção, o grupo do cuidado paliativo inclusive viveu mais. 11,6 meses contra 8,9 meses de quem não fez tratamento paliativo. Então, quase 3 meses a mais de vida por algo que você chamaria de deixar morrer. Cuidado paliativo não apressa a morte, não é desistir. Muito pelo contrário, nesse estudo ele alongou a vida e deixou ela mais tranquila, deixou essa transição mais fácil. E para quem fica, dentro do possível, isso tranquiliza muito mais do que apostar em algo que no fundo você sempre soube que não era real. Então, quando você vê uma família conseguindo estruturar cuidado em casa, com conforto, sintomas controladas, a pessoa está perto de quem ama, você não está vendo nada desistindo, você está vendo um privilégio que devia ser direito de todo brasileiro. Mas minha pergunta para você, nos comentários, não é sobre o Lito, é sobre você. Qual foi a melhor coisa que alguém te disse num momento difícil da sua vida? Conta pra gente, a sua resposta pode ajudar os outros a aprenderem como se comunicar também. Eu comecei esse vídeo contando o que o canal do Lito fez por mim. Multiplica por milhões
e você vai ter a dimensão do que o Lito constrói. Então, fica só o que é verdade. Obrigado, Lito. Saudações aeronáuticas. Até a próxima. Cara, eu ia fazer um comentário ali em cima de uma parte que o Carlos falou sobre quando você vai abordar alguém, né? Às vezes você escuta falar de alguma coisa na internet e não num caso de doença necessariamente, né? A gente pode usar esse exemplo para outras coisas, né? Se estende para outras coisas. Quando você chega para alguém e vai dar um pitaco no tipo, ah, você já tentou tal coisa? Eu vi na internet, e ele faz um comentário muito bom falando assim, cara, se você tem que tentar, né, embasar a sua decisão, o seu tratamento, algo do tipo, com os especialistas, né? Se você chegar e falar porque eu vi na internet, achar que a resposta está dentro de um perfil, ou então alguém que tem muitos seguidores nas redes sociais, né, que tem muito isso, uma pessoa por mais que, e hoje a gente vive uma loucura, né? A pessoa é médica, teoricamente a gente teria que confiar no que ele está falando, e o cara tem, sei lá, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e pode estar falando um monte de besteira também, né? Então a gente fica meio que a gente não sabe para onde correr. Mas é muito complicado, né, nos tempos que a gente vive hoje. Mas fica a dica, né? Enfim, o vídeo, como sempre, muito bom. E fica aí esse conhecimento e essa informação sobre essa doença. Força aí pro Lito e a gente espera, né, que dê tudo certo.